Fala galera, beleza? Mais um Plenicast aqui hoje. Eu sou o Renato, sou um dos sócios da Plenitude, estou aqui com o Gustavo. Bora, pessoal. E hoje o nosso convidado é médico dermatologista Guilherme Musi. Gui, obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui com a gente. Não, imagina, obrigado vocês pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, né? Conversar um pouco, falar umas coisas aí. Já começando com uma curiosidade que eu falei em off, né? Ninguém sabe disso, mas a pronúncia não é Musi. É Musi. É Musi, cara, infelizmente é. Mas Qual que é a origem dessa sobrenome? Cara, é lá do cantão italiano da Suíça, assim, lá na região da Lucérnia, assim, tal. Perto da fronteira mesmo, com a Suíça e Itália. Legal. É bem da hora, viu, cara? Mas, assim, tem gente que, por exemplo, fala assim, melhor falar Musi, porque se falar Musi fica meio aristocrático demais. Eu falo assim, sei lá, cara, eu não... já nem me importo. Fala que tá tranquilo, assim. O que vier tá valendo. Só tem duas pronúncias, então eu vou saber que tá falando comigo, entendeu? É Musi ou é Musi, é a mesma coisa. O pior é que, assim, às vezes as pessoas não sabem que é Z e Y. Eu já vi meu nome ser escrito de todos os tipos possíveis. Eu já vi com Z, ZY, eu já vi ZZI. ZZI, Muzizi, vários, cara, vários. Ô Gui, começa se apresentando pra galera. Cara, meu nome é Guilherme Musi, né? Eu sou médico dermatologista aqui em São Paulo. Trabalho no consultório privado, fico um dia por semana lá na Santa Casa de São Paulo, que foi onde eu me formei. E, mano, tamo aí, né, lutando, pagando os boletos, atendendo o pessoal, né, cara, todo mundo aí. Boa. E hoje estamos aqui pra gente conversar um pouquinho, falar a respeito, sei lá, do que a gente vai falar hoje. De tudo. Então pronto. Tudo que você quiser, Gui. Vamos até soltar os bastidores depois. Os bastidores aqui. valem a pena. Não, aquele bom. lá precisa mesmo, assim. O assunto era futurismo, pra quem tá acompanhando Exatamente. aqui agora. Das tendências de decoração até o que você vai poder fazer com seus poderes de espaço. Boa. Ô Gui, a gente sempre pergunta isso pra galera, pra tentar entender o porquê da medicina, né? Conta um pouquinho da sua família, cara, como foi sua infância, o que eles faziam, por que você chegou na medicina aí e finalmente na dermato? Cara, assim, né? Meus pais não são médicos, né? Minha mãe é assistente social, meu pai é físico, os dois são professores doutores nas suas áreas, são referências, publicaram, estudaram muito, né? Então, meu pai é de exatas, minha mãe é de humanas, aí alguém tinha que ir pra biológicas, né? No caso, fui eu e meu irmão. Na minha infância, velho, putz, eu era uma criança muito de boa, né? Eu ficava lá na minha, batia meu videogame, lá jogava meu Super Nintendo, tava tranquilo, assim. Só que eu sempre fui uma criança muito curiosa, né? Então, assim, eu não tinha medo de ir lá e desbravar as coisas. O meu pai tinha um hábito bem interessante comigo, assim, que hoje eu acho que mudou muito a minha vida. Agradeço muito a ele por ter tido essa ideia, que ele lia pra mim, né? Então, chegava na hora de dormir mesmo, assim, ele pegava e lia várias histórias, mas ele não pegava a história, tipo, do coelho sabido, assim. Ele pegava assim, vou te contar dos 12 trabalhos de Hércules. Aí eu falava assim, esse Hércules aí é mó foda, né, velho? Ele bate em leão, tal, faz 12 trabalhos, treta com os deuses, o cara é foda mesmo. Aí ele me contava algumas fábulas um livro também chama Fábulas de Esopo. E aí ele me explicava, assim, né, o sentido por trás. E ele não pegava e lia, assim, só pra você dormir, né? Ele pegava e lia pra te contar alguma coisa. E o engraçado é que, assim, o meu pai sempre estudou muito, né? Então, às vezes, acabava a história pra ler. Daí ele olhava assim e falava assim, bom, vou falar do que eu tô estudando. Então, eu lembro de vezes, assim, quando chegava a minha hora pra dormir, na verdade, eu tava sentado com ele no escritório, ele, isso daqui, Guilherme, é uma soma vetorial, entendeu? Então, não complica. Você pegou uma flechinha pra cima, uma flechinha pra baixo. Elas são do mesmo tamanho. Se somar, eu falo assim, fica 0. Ele, muito bem. E aí ele foi me mostrando, assim, as coisas, tipo, cálculo vetorial, por exemplo. Quando eu era pequeno, assim, de uma forma muito lúdica. Eu falei, esse cara tem muita didática. Só que eu só fui me tocar do que eu tava vendo quando eu tava no colegial. E eu lembro disso até hoje. Eu tava lá no primeiro colegial. Aí a gente falando de física, de repente surge o vetor. Eu, caralho, já vi esse negócio, cara. Isso daí é só uma flechinha. Meu pai me ensinou a fazer isso. Eu na minha cabeça falei, vou arregaçar nesse negócio, assim. E sempre desde cedo ele instigou muito dessa coisa de você ser curioso, ir atrás, de seja um autodidata, sabe? Procure estudar, mas assim, saiba muito bem o que você tá estudando, o que você tá fazendo. Uma coisa boa que, cara, eles nunca viraram pra mim e falaram assim, você tem que fazer tal coisa. Eles falaram assim, você vai fazer lá o que você quiser, entendeu? Não botaram pressão, eles só falavam assim, você tem que estudar, você tem que ser um bom aluno, tem que estudar. Se você quer jogar seu videogame, pode jogar, mas você tem que cumprir com o seu trabalho. Qual que é o seu trabalho? É ser estudante, então faz lá a parada. E eu sempre me cobrei, assim, acho que por conta um pouco da cobrança deles,
E um pouco por conta da influência do meu irmão, por me mostrar um pouquinho, tanto do lado bom quanto do lado ruim, assim, da medicina, eu, por conta dessa curiosidade, falei assim, eu queria saber mais, né, por que que a gente respira, tal, vou fazer esse negócio de medicina e cá estamos, né, um tempão depois. E durante a medicina, durante a faculdade, você passa por várias áreas, você começa a entender um pouquinho a respeito de cada complexidade, assim, de cada área. E, cara, quando eu tava lá no 6º ano, né, que é quando acaba a faculdade de medicina, eu falei, putz, cara, no final do ano tem essa prova de residência aí, preciso fazer uma especialidade, né, quero me especializar. E aí eu pensava, putz, o que eu vou fazer? Daí eu olhava assim e falava, bom, eu tenho facilidade com informação visual, né? Eu olho uma coisa assim, eu guardo na memória aquilo, eu tenho um bom jeito para rostos. Quando você vê o slide assim naquela aula do professor, você decora o slide e tal. Aí eu falei, bom, tenho facilidade com informação visual, tenho que fazer alguma coisa com isso. Então, ou eu vou ser radiologista, ou eu vou ser patologista, ou eu vou fazer dermato. Pô, dermato. Dermato eu vou atender homem, criança, homem, mulher, trans, idoso. Vou fazer procedimento, vou operar, vou atender só clínica, vou atender só hospital. Podia fazer tudo. Dava uma amplitude, assim, de muita liberdade, né? Ninguém também, naquela época, falava pra mim assim, ó, você tem que fazer tal especialidade, né? Eu não tinha aquela pressão de ter um pai médico com a mesma especialidade. Meu irmão falava assim, vai fazer o que você gosta, entendeu? Depois a gente pensa nisso daí. E aí eu decidi pela dermato, fiz a minha residência lá na Santa Casa de São Paulo, né? Sou muito grato, foram mais de 10 anos que eu fiquei na Santa Casa, eu ainda continuo lá com as residentes, né? No ambulatório de psoríase grave, fico lá, a gente discute artigo, discute os casos, para mim é a minha forma de devolver para a sociedade, né? Porque como eu era do programa de residência médica, eu recebia uma bolsa, e essa bolsa é uma bolsa que vinha do Ministério da Saúde. Então, obrigado, né? Vocês que pagaram impostos aí, vocês fomentaram a minha educação durante 3 anos, eu sou muito grato. E a minha forma de devolver para a sociedade é estar lá com as minhas residentes e atender o público lá que precisa de mim. Da mesma forma, eu atendo lá no consultório, fico junto com meu irmão. E, cara, é basicamente isso, né? Uma pequena história, breve história de Guilherme Musi. Muito legal. Top, cara. História top. História legal. top. Ô, Gui, Obrigado. muita gente já deve ter associado, mas para quem não sabe, o Gui é irmão do Paulo Musi. O Paulo, ele tem um público muito que se assemelha muito ao nosso também, porque a gente começou com muitos eventos, né, com Obrigado, o Paulo lá. né? Então, só para fazer essa introdução com o que tá falando meu irmão. E Gui, como foi a relação sua com seu irmão nessa escolha da medicina? Qual foi a influência que ele teve, não teve, enfim? Cara, é uma coisa importante, assim, né? Porque às vezes as pessoas acham que o Paulinho é meu pai, ele fica putaraço com isso aí. Ele fica, nossa, ele fala assim, eu não tô tão velho assim e tal. Eu falo assim, não, vamos fazer uma toxina aqui, fazer um laser dele. Vamos fazer aquele laser lá assim e toxina, ele gosta. A diferença nem é tão grande, né? São 10 anos. São 10 anos? São 10 É anos. uma diferença ok. É que ele é bem cuidado, assim, a gente tem traços que são mais joviais do que aparenta mesmo o RG, né? Então a gente ainda tá bem conservado nesse ponto. Fora que, né, a nossa exposição solar, assim, é praticamente inexistente, né? Porque você tá lá enfiado no consultório. O Paulinho ainda, às vezes, de vez em quando, uma vez, assim, por semestre, ele vai caminhando da casa até o consultório. Aí ele percebeu que era meio longe, que cansava, aí ele vai de carro mesmo. E aí, essa história, assim, é uma história muito boa, porque o Paulinho, ele cagava... Pode falar palavrão, né? Pode, fala se você quiser. Cara, o Paulinho, ele cagava de medo quando eu falei que eu queria fazer medicina, porque ele falou assim, fudeu, cara. Influenciei o moleque. Putz, o que eu vou fazer agora? E ele ficava com medo, por quê? Porque ele me mostrava as coisas legais, né? Ele falava assim, olha que legal que eu tô estudando, olha esse livro, olha as tretas que tem entre a gente e os professores, olha como... A gente tem as atividades lá na faculdade. Era um mundo diferente, né? Você tava lá estudando no colegial... Meu irmão já estava na faculdade, sabe, falando sobre o paciente, falando sobre quadro clínico, falando por que o coração batia, por que o músculo contraía. Então ele tinha bastante essa preocupação, assim, de só me mostrar o lado feliz da coisa, tudo. Então eu lembro uma vez que eu estava no 3º colegial, e aí ele falou assim, bom, Guilherme, o que você vai fazer amanhã? Eu falei, nada, né? Sábado, tal, ele, vamos dar um plantão comigo? Eu falei, vamos, né? Não tem nada pra fazer, eu vou lá contigo. E eu não sabia o que era um plantão, então ele me levou pro Vila Maria, que era o hospital na Vila Maria, né? Ali onde ele ficava de plantão, cara, 7 horas da manhã a gente tava lá, assim, tudo. E eu via aquela pauleira de atendimento, parar, operar, gente acidentada, porque ele era residente de cirurgia, ele era residente de ortopedia naquela época.
E aí ele foi me mostrando, cara, eu lembro que chegou a noite, assim, do dia eu tava meio zureta, né, falando assim, caraca, eu tô meio cansado. Não sei se eu vou aguentar 24 horas aqui, eu já tinha dado um plantão de mais de 12 horas e, cara, e tava lá bem, assim, mas já tava no meu limite, porque eu já não tava preparado para aquilo. E aí ele me perguntou, falou, e aí, o que você achou? Eu falei assim, eu achei da hora. Aí meu irmão já ficou com mais medo ainda. Falou assim, mano, eu trago o moleque pra dar um plantão de 12 horas, o moleque acha da hora. Pra dar medo nele, né? Ele falou assim, mas o que é da hora? Eu falei assim, eu achei legal porque aquela mulher de manhã que você atendeu, ela te agradeceu, né? E ela chegou aqui com a perna quebrada, você passou a placa pino-parafuso haste, e ela saiu da sala lá com a perna arrumada, tal, toda. É legal como você pode, né, interferir na vida da pessoa e, tipo, ajudar. Daí ele parou assim e falou... Caralho, velho, então tá tudo bem, ele não tá com umas ideias, assim, muito loucas na cabeça. E ele conta essa história, assim, porque ele realmente tinha bastante medo, mas ele ficou bem contente, assim, quando eu entrei na faculdade, ele estudava junto comigo, né, me contava algumas coisas, me ensinava, falava assim, olha, presta bastante atenção em anatomia e fisiologia, é muito importante, muito importante, muito importante. Hoje eu me pego falando isso para as minhas residentes, às vezes para os alunos quando eu dou aula em alguma liga acadêmica ou mesmo lá na faculdade, eu acho que é uma coisa, assim, bastante importante, né? A gente poder transmitir conhecimento, né? Ajudar da mesma forma que sempre me ajudaram e passar um pouquinho pra frente, né? Porque de nada vale a pena se você não deixar alguma coisa assim para poder ajudar, sabe? Se eu puder ajudar um outro médico em formação a aprender um pouquinho com a minha experiência, a passar, assim, a análise dos artigos que eu li, contar um pouquinho do que funcionou para mim, eu acho que vale a pena, né, cara? Legal, top, e se a gente não fizer isso daí, vai fazer o quê, né, velho? Vai ficar guardando para você lá no consultório, assim, falando, tipo, tipo o Smaug, cara, do Hobbit, lá deitado com um monte de tesouros. Não, você tem que compartilhar um pouquinho com a galera. É verdade, top. Ô Gui, medicina tem um pouco de vocação ou não? Você falou, ajudar as pessoas, a mulher agradeceu. Tem um lance a gente tem essa crença, né, Gu? O médico ele tem a vocação de ajudar as pessoas. Tem isso? Cara, eu acho que essa questão, assim, vem muito de uma consideração, assim, de que fazer medicina é um sacerdócio, né? Exato. Às vezes a gente fica até meio mal de... Querer ganhar dinheiro. Falar assim, putz, eu vou cobrar consulta. Nossa, não, cara, você tá praticando medicina e você quer ser pago por isso? Eu falo assim, eu tô prestando um serviço como qualquer outro, entendeu? Você paga a sua internet, você paga a sua conta de água, você paga um médico pra, sabe, gerenciar o seu envelhecimento, gerenciar a sua saúde, cuidar de você, um investimento em você, mas que você precisa de uma outra pessoa que tá lá dedicada 100% exclusivamente a fazer isso, né? Eu acho que dentro dessa questão de vocação, é uma questão de você ter a plena consciência, né? Plena consciência, plenitude, de que, cara, você, a partir do momento que você fizer o seu juramento, então que você fizer o juramento de Hipócrates, você é médico todo momento. Não tem aquela coisa de, tipo, eu vou sair do consultório e eu vou deixar minha caneta aqui, meu carimbo aqui, e você não é mais médico. Você é médico o tempo todo. E isso daí, pra mim, foi uma coisa muito forte, né? Eu sou uma pessoa, assim, extremamente cética, né? Eu estudo muito, leio artigo, busco evidência, vejo muito a respeito, assim, dessas questões que regem, né, a minha prática como médico. Mas, por exemplo, eu te falo assim, pra mim foi um momento emocionante quando eu terminei de fazer meu juramento. Deu aquele arrepio, assim, aí eu falei assim, clicou, né, cara? Agora tá valendo. Agora tem CRM, agora eu tenho, tipo, um dever mesmo. E eu acho que essa é a grande questão da vocação. Eu acho que você pode ensinar qualquer um a fazer medicina, assim, mas acho que você falar pra pessoa que ela vai ter que estar 100% do tempo dela voltada para aquilo, que a profissão dela não tem um liga e desliga, talvez seja uma coisa que seja um pouco impactante para um garoto de 18 anos saber no primeiro dia de faculdade, entendeu? E é isso que eles tentam mostrar para você, né? Eu lembro quando a gente entrou no começo, né? Foi aquela coisa chocante, do tipo, acabou o milho, acabou a pipoca, acabou a brincadeira, entendeu? Vocês vão ser médicos, gente. Vocês precisam fazer isso aqui com seriedade. Então a gente tomava chute assim diário. Se tinha alguma coisa de falta de disciplina, alguém fazia algum comentário assim de mau tom, você já tomava um esculacho assim, porque, cara, aqui você tem que ter respeito, aqui é uma hierarquia, coisas assim pra realmente te incutir na sua cabeça que o que você tava fazendo lá era muito sério, muito sério. Por quê? Porque o que você fizer, né, você tá lidando com o outro. Você tá lidando com a vida de uma outra pessoa. Sim. E é aquilo, né? É o pai de alguém, a mãe de alguém, a namorada de alguém, o namorado de alguém. É o ente
importante na vida de outra pessoa. E você nunca pode esquecer isso daí. Você nunca pode esquecer que o objeto do seu trabalho, a medicina, ela é um ser vivo, né? Porque você está lidando com a vida de uma pessoa. Independente da especialidade que você faça, né? As pessoas falam assim, mas dermato não tem emergência. Tem. Mas, por exemplo, imagina que a pessoa, assim, ela veio pra você com um quadro de acne, exuberante, assim, ela vai morrer daquilo? Não. Mas e o sofrimento que ela tem de se olhar no espelho, de deixar de sair, não é? Total. É foda isso na dermato, porque as pessoas enxergam a doença. A pessoa que tem uma doença de coração não enxerga. A pessoa que tá com câncer no intestino não enxerga. Só enxerga geralmente quando é tarde demais. Por isso que a gente tem aquela questão de medicina preventiva. Pô, na dermato, o cara tá lá vendo, ó, apareceu a bolinha aqui, a mancha aumentou, isso daqui apareceu, a minha pele tá com um tom diferente, eu não tô com um aspecto saudável, eu queria melhorar alguma coisa em relação a isso, meu cabelo ficou branco quando eu era jovem e as pessoas achavam que eu pintava, né, cara? Então, pô, isso daí é uma coisa, assim, que é particularmente fascinante da dermato, né? E da mesma forma que é fascinante, é angustiante para o paciente, né? Então, se você não tiver um pouquinho também dessa sensibilidade de conseguir se colocar um pouquinho na vida do outro, talvez não seja muito bem a profissão para você, né? Porque você nunca pode esquecer que a pessoa tá sofrendo para estar lá. Ninguém vai no hospital dar um rolezinho porque é legal, entendeu? Sim. Você vai porque você tá ruim, né, cara? Porque você precisa de alguma coisa, entendeu? Você Mas tá o que com chega dor. lá para você hoje, os pacientes que marcam com você hoje, a grande maioria é por questão estética. E não assim, por exemplo, tô com câncer de pele, tô com, sei lá, tô com algum problema de doença. É mais estético mesmo? O que você... Cara, aí tem de tudo. eu tenho de tudo lá. Ô, Gui, eu já até aproveito e pergunto, complemento essa pergunta do Gu. Estética é saúde, não? Cara, Também? é muito bom você perguntar isso daí, porque assim, estética é saúde também, né? Tem que botar um ponto bem claro. A partir do momento que aquilo impacta na sua vida, eu já tive, por exemplo, meninas que vieram e falaram assim: eu me sinto feia. Porra, por que você tá se sentindo feia, sabe? Você é uma menina que é jovem, bonita, trabalha, estuda, cumpre, todos os seus deveres e mesmo assim você não tá satisfeita. O que mais falta? Acho que isso daqui na minha pele é o que as pessoas enxergam. Pô, cara. Então, às vezes, aquilo que parece ser uma questão puramente estética é uma questão, assim, que traz muito mais, né? Tanto é que, por exemplo, uma coisa que a gente faz muito na dermato é avaliar, através de um questionário validado, o índice de qualidade de vida daquela doença no paciente. Então, é o impacto que aquilo tem na qualidade de vida dele, que é uma coisa muito importante, né? Então, você pode fazer isso para várias doenças. Por exemplo, o algoz da mulherada, melasma. Cara, você tem um score só de melasma para validar o impacto na qualidade de vida dele, né? Pô, legal, cara. E é importante, porque às vezes a pessoa fica, fala assim, eu não saio de casa por conta disso. Mas você vai morrer por conta disso? Você tá fazendo um drama. Poxa, mas é importante para aquele Sim, paciente. emocionalmente, né? Exato. Aliás, já acontece muito de você ter uma interação com um psicólogo, psiquiatra. O tempo todo. Psiquiatra acho que não, mas psicólogo, né? Cara, o tempo todo, principalmente porque a gente vê assim, né, que... Primeiro, eu sou um profissional da saúde, né? Antes de ser dermatologista, eu fui formado médico. Então, eu tenho uma responsabilidade de identificar, triar algumas coisas, né? Eu não vou simplesmente virar, fechar o olho e falar assim, isso daqui não é da minha área, vai procurar outra pessoa. Não, eu vou falar para o paciente, falar assim, olha, você já discutiu essa questão assim, por exemplo, desse seu sentimento de se sentir feia, por exemplo, com uma psicóloga? Já fez uma terapia para você entender, talvez, por que você se sente tão incomodada com essa questão na sua pele? Você identifica, às vezes, aquela questão, o paciente às vezes vem assim, ele tá embotado porque ele tem alguma questão? Tem, mas aí você começa a conversar um pouquinho, você vê que tem um quadro depressivo lá. É minha obrigação, cara, eu fiz um juramento de falar, olha, eu acho que valeria a pena você conversar com um psiquiatra, você tem esse sintoma. Eu não sou especialista na área, mas do que eu vejo aqui, acho que para você seria proveitoso. E os pacientes agradecem, entendeu? Legal. É uma coisa assim, às vezes eles se sentem tão à vontade por serem acolhidos lá, por você olhar no olho, que eles te contam algumas questões da vida e você, talvez isso daqui seja uma coisa que ele precise conversar com outro profissional, talvez isso daqui seja uma questão que ele precise conversar com um psicólogo. E hoje, a minha prática diária é bem variada, né? Eu tenho paciente com câncer de pele, eu tenho paciente com câncer grave de pele, com melanoma, eu tenho paciente com doença grave de pele, tipo dermatite atópica, psoríase grave, hidradenitis supurativa, pênfigo,
Da mesma forma que eu tenho pacientes com quadros graves de acne, pacientes com quadros que talvez outro profissional olharia e falasse assim, mas não é tão grave, mas pro paciente é grave. Eu sempre brinco e falo para eles, pô, a pior acne que tem é a sua. Você não se importa com a acne do colega, porque é a sua que tá te impactando, entendeu? E eu falo, eu nunca olho do meu ponto de vista médico de classificar, estratificar e falar leve, moderada, grave, porque eu sei que tem esse comprometimento que da pessoa, da interpretação dela. Ela não sabe se aquilo tem tratamento ou não. Se ela já tentou tratar e ela vê que aquilo volta, aquilo é angustiante para ela. Então eu sempre tento entender assim o que ele pensa a respeito da doença para eu poder, primeiro, fazer o tratamento dele da melhor forma possível e garantir que ele chegue num resultado de acordo com as expectativas, né? Às vezes a pessoa vem ou conversa alguma coisa no Instagram e fala assim, eu quero apagar as minhas cicatrizes de acne. Bom, velho, não tem como, tá? Então, assim, deixar as coisas bem claras, né? Sempre ser direta com o paciente, contar a verdade para o paciente e não vender falsas promessas, né? Que eu acho que essa é a coisa mais importante. Cara, sensacional. Ô Gui, mudando um pouquinho de assunto, me veio a cabeça agora. Você, em 2017, você deu uma palestra pra gente, né? Você participou de um congresso numa feira que a gente tem, que é a BTFF, né? Como que foi essa experiência para você? Aliás, como que é a experiência de dar aula? Você gosta de docência, de dar aula em congresso ou até na parte universitária mesmo? Cara, que da hora, né? Você lembrar disso daí. Pra mim, assim, foi muito legal, porque primeiro eu via que eu tava fazendo um link, assim, na área do meu irmão, uma coisa que eu sempre quis ajudá-lo, assim, e falei assim, poxa, vamos lá, né? Preparei a aula, montei bonitinho, comentei. Falei assim, pô, primeiro eu sou o único dermatologista aqui, né, cara? Eu tenho que pensar quem é meu público, quem vai ouvir. Será que eu vou trazer alguma coisa interessante pra eles? E pra mim, assim, foi uma experiência muito boa. Porque, cara, eu lembro até hoje, assim, não tinha ninguém com o telefone na mão, não tinha ninguém, assim, olhando pro lado. Tinha umas pessoas que estavam comendo a marmita e vendo a aula, sabe? Um negócio assim, eu falei, cara, estão prestando atenção mesmo. Olha que legal. Eu gosto bastante disso, porque o jeito que eu estudo é basicamente assim, né? Você, primeiro, você vai pegar um artigo para ler. Então, você dá uma olhada no artigo assim por cima e fala, bom, ele vai falar sobre um estudo para comentar a respeito de um tratamento para melasma. Beleza. Como é que vai ser esse estudo? Como é que vai ser? Então, é SQR3. E, basicamente, nisso daí tem um momento que você tem que fazer o review, né? E nessa hora de review, o que eu fazia? O que eu aprendi a fazer lá atrás quando eu estava estudando as coisas do colegial, estudando para entrar na faculdade de medicina? Que, mano, se você recontasse aquilo pra alguém e explicasse, era um jeito muito mais fácil de você, assim, deixar aquela informação sedimentada na sua cabeça, né? Não no seu rosto. É, importante, né? Senão nos confunde. Aí, cara, eu via que eu explicava. Mas como você tava estudando sozinho, eu explicava pra parede, pra, tipo, sei lá, a miniatura do Dragon Ball que eu tenho no meu quarto, uns negócios assim, né, cara? Eu não ia chatear meus pais com isso daí. Meu irmão tava provavelmente ocupado na faculdade, também não tinha tempo, então eu lá, parede, olha só, cara, vamos falar agora sobre eletromagnetismo. Você sabia, por exemplo, que quando a gente faz assim com a mão, a gente vai colocar os vetores de faça um bom exame, que é com I, pra você lembrar que I é de corrente? Porra, cara, eu me formei... Já tem 7 anos, e aí eu ainda lembro da regrinha que eu usei para entrar no vestibular, que tem mais tempo ainda, que foi quando eu tava em 2009, mais ou menos, entendeu? São aquelas coisas que te marcam, entendeu? Animal. Aí tinha o da mão, que também você fazia assim para você saber para onde ia, mas eu não gostava, eu gostava desse daqui. Eu me lembro, na minha prova da FUVEST, eu tava assim, caraca, é isso aí, mano, vamos lá. Me divertia, né, cara? Então acho que isso daí é uma das coisas, e para mim despertou, né? Eu fico lá com as minhas residentes. Eu sou preceptor, assim, tipo, médico voluntário em 2 serviços, né? Lá na Santa Casa de São Paulo e na Faculdade de Medicina do ABC. Na Faculdade de Medicina do ABC eu fico com as pessoas que já terminaram a dermato, são dermatologistas como eu, e querem só operar. Daí a gente opera muito câncer de pele, por exemplo. Sério? Muito câncer de pele, hidradenitis supurativa. Então, o que acontece? Eu gosto de estar lá porque eu falo assim, cara, o meu papel é ajudar, passar para frente esse tipo de informação. Então, eu sempre tento desenvolver a minha didática. E isso daí foi indo, né? Um pouco do que eu faço no Instagram. Tanto é que hoje até os laboratórios grandes, assim, falam, poxa, ele fala tão bem, acho que eu vou contratá-lo para ser speaker para ele conversar a respeito de alguns assuntos, de algumas doenças com alguns médicos que eu quero que saibam mais a respeito da doença. Então, para mim, assim,
é uma honra, né? Você vê que o seu trabalho, o quanto você estudou, é valorizado, assim, pelas outras pessoas, né? Você ter esse reconhecimento é uma coisa muito gostosa. Meus pais me ensinaram que eu não preciso disso pra ser feliz, né? Que você tem que se bastar e você tem que estar feliz. Eu fico contente por isso. Mas, pô, é legal, né? Você vê e fala assim... Agora, o que é legal é ver que a pessoa entendeu. Quando a pessoa fala assim, entendi o negócio. Então, eu tive um episódio outro dia que foi assim. Tava lá no Instagram, né? Fazendo minha live matinal tranquilona, falando umas coisas. Aí uma menina falou assim, Gui. Escreveu várias vezes, né? Pra tomar o chat inteiro. Eu acertei uma pergunta sobre retocolite ulcerativa na prova por conta das coisas que você fala. Daí eu não falo quase nada de gastro. Aí eu fiquei curioso, falei assim, mas o que é? Ela falou assim, você sempre fala de anti-TNF. Aí eu falei assim, e o que eu falo? Aí ela falou assim, na dúvida vai de anti-TNF. E aí eu tava na dúvida, eu escrevi isso na prova e eu lembrava o nome do medicamento e eu acertei a questão. Eu falei, caraca, velho, essa daí nunca vai esquecer. Mas o melhor jeito de ensinar é o simples, né, cara? Você ensinar o simples, que você falou do dedo, tal, coisinhas que... Coisinhas simples, cara. Consegue guardar. Muito legal. Quem que é, na área, quando você estava fazendo lá, quando você estava na faculdade, lógico, tirando o seu irmão, quem que na área você olhava e falava, puta, esse cara é top, quero... Tinha alguém assim, não? Legal. Quero ser um dia, tipo, igual a ele. Tem referências? Tipo. Tem referência? Cara, tem umas referências, assim. Tem o Prêmio Nobel de Economia, que chama Daniel Kahneman. Ele é autor de... Tem 2 livros muito, assim, divisores de água, na minha opinião. O primeiro dele chama Thinking Fast and Slow, né? A tradução em português é Pensando Rápido e Devagar. E ele publicou um novo recentemente que chama Noise. Ele ganhou o Prêmio Nobel, ele é um psicólogo, mas ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia porque ele fala sobre o processo de tomada de decisão. Então, imagina assim, se você sabe como é que um certo público vai se comportar em relação a uma tomada de decisão, você entende, por exemplo, a tomada de decisão no mercado financeiro. Não. Da mesma forma, ele mostra os vieses que nós temos quando nós tomamos uma decisão. Da mesma forma que o quê? A minha vida como médico é fazer o quê? Interpretar a informação da literatura, trazer o melhor cuidado para o meu paciente. Só que eu tomo uma série de decisões para isso, porque se vocês pararem para pensar, quem decide que a pessoa está doente? Não é o médico? De uma forma simples, assim, a pessoa pode estar se sentindo doente ou não, mas se você vai no médico e ele fala assim, não, isso daí é encosto, isso daí é coisa da sua cabeça, você tá estressado, isso é muito estresse. Você meio que fala assim, bom, se o cara estudou e ele decidiu o diagnóstico por você, pode ser câncer, mas a pessoa falou pra você que é estresse, você vai ficar meio que acreditando naquilo. Então eu levo com muita seriedade isso, porque eu tenho o poder de dar um diagnóstico, né? Eu tenho poder de decisão em relação a isso. Então eu preciso me policiar muito em relação às coisas que influenciam os meus diagnósticos. Então tem os vieses, por exemplo, é muito mais fácil eu diagnosticar uma doença dermatológica do que, vamos dizer, uma doença ortopédica. Por quê? Porque eu sou médico dermatologista, eu estudei para isso, eu passei mais de 10 mil horas atendendo paciente de dermatologia, não passei 10 mil horas vendo paciente ortopédico. Então esse é um primeiro viés, um viés de seleção que a gente pode falar. Da mesma forma, existem algumas outras questões que você muito bem assim não consegue delimitar, mas que influenciam na sua tomada de decisão. Por exemplo, tem um estudo, o Daniel Kahneman conta isso nesse livro, que mostra que assim, a tomada de decisão de juízes de fiança variava com o horário do dia. Por quê? Porque eles estavam quando era mais próximo da hora do almoço, o cara tá com fome. Ele nem sabe que aquilo impacta na tomada de decisão dele, mas ele costuma tomar decisões mais duras, por quê? Porque ele tá com fome, por exemplo. E nem passa na cabeça dele isso. Sim. Então eu me policio bastante porque, cara, eu primeiro ensino outras pessoas, né? Eu ensino outros médicos, eu passo dados para outros médicos, então eu tenho quase que é uma obrigação eu ser o mais coerente e transparente possível, né? Porque eu sei que naquele momento, dependendo da minha entonação, dependendo da ênfase que eu der no momento, dependendo do jeito que eu construir a frase, o entendimento dele a respeito de um dado, de um medicamento, pode ser outro. E isso é muito forte, porque eu penso assim, né, cara? Poxa, se eu tô conversando com médicos que vão, por exemplo, tomar uma decisão terapêutica, eu basicamente tô impactando na decisão daquele paciente que ela vai tratar.
Aí você começa na piração, né, cara? Falando assim, caraca, meu, o que eu tô fazendo aqui? Eu sou uma fraude. Você começa naquela síndrome do impostor, e aí você entra no efeito do Dunning-Kruger, que você já tá, meu, você não sabe mais nada, de que toda a sua realidade é uma mentira. E, cara, você começa a ler umas coisas. Então, essa é a minha primeira referência. Eu acho que, pra mim, assim, foi muito fundamental. E quem me mandou ler esse livro foi meu pai, né? Agradeço muito a ele das orientações literárias. Legal. A respeito disso, né? E a outra coisa, assim, eu sempre admirei... É clichê falar isso, assim, mas eu sempre admirei muito meus pais, cara, porque eles... Assim, eu não falo, né? Eu sou uma pessoa mais, na minha, bem introvertida até. Aí as pessoas falam assim, você não é nada, você conversa no Instagram. No Instagram eu tô sozinho no carro, e aí sou eu comigo mesmo e eu não imagino que tem gente lá vendo, né? Então é uma coisa mais tranquila. Legal. Mas, assim, meus pais sempre foram muito estudiosos, eles são referências nas áreas deles, eles trabalham, eles sempre me ensinaram bons valores, e eu falava assim, puta, cara, eu quero ser um mínimo, um dia 10% do que eles são, assim, entendeu? Eu espero que eles tenham orgulho de mim pelo que eu tenha construído até hoje, né? Porque quando acontece alguma coisa legal na minha vida, a primeira coisa que eu faço é tirar um print e mandar pra minha mãe. Por quê? Porque minha mãe, cara, Legal. pode ser um desenho que eu fiz com tinta guache no primário, assim, colando a minha mão na tela, ou até, por exemplo, o convite para participar de um advisory board como representante da América Latina para discutir psoríase num laboratório que faz um dos tratamentos que é referência no tratamento desse tipo de paciente, entendeu? Ela vai, tipo, falar, putz, você é meu orgulho assim, de qualquer coisa, entendeu, sabe? Então, assim, é muito legal, sabe? De devolver para eles e falar, olha, o investimento que vocês fizeram em mim valeu a pena, entendeu? Então, eu sempre trago essa devolutiva para eles para mostrar o quanto que eles me ensinaram isso daí. Eu acho que é uma coisa bem, bem importante, assim, para isso. E a gente sempre admira, né, os nossos professores naquela época. Eu acho que isso daí, invariavelmente, a gente tem, assim, uma questão de proximidade com um mais do que o outro, mas você via que, de qualquer forma, aquelas pessoas passaram pelo que eu passei, passaram pela residência, que era o que eu almejava naquela época, e eles estavam lá ensinando, trabalhando dentro do hospital e exercendo a medicina, né? Eles são influências para mim, assim. Acho que essas são as minhas maiores influências. E meu irmão, né? Que sempre estava ali muito presente, ele se fez muito presente durante a minha formação, porque ele falava assim, eu não quero que meu irmão tenha que passar aqui por umas batidas de cabeça que eu tive que dar, entendeu? Então ele já falava comigo algumas coisas assim, né? E pra mim sempre me ajudou, sempre me estimulou muito. Ele também vibrava muito quando eu fazia alguma coisa legal na faculdade. Pô, que legal, demais. O Gui, uma coisa que eu também lembrei agora, eu não sei se eu te passei na época da palestra do BTFF, mas a gente tinha mais de 20 palestrantes na época, nesse evento. Acho que você era o único estreante com a gente, né? Não sei se você já tinha dado aula ou não, mas você era o único estreante com a gente. Você teve a terceira melhor nota, eu acho, cara. Que bom. É uma coisa que eu não te passei. Assim, até um receio que eu tinha na época, mas será que combina um pouco o dermato com... Enfim, eu assisti a palestra, achei muito legal, só queria te dar esse retorno se eu não dei na época, não lembro se Não, eu você comentou comigo, assim, que no dia... você teve muito feedback, assim, falando, puta, que legal, puta, que diferente, a gente não imaginava, tal, mas eu não sabia que eu tinha tirado um notão, assim. Vou me esforçar para no próximo ser o primeiro. Eu já vou deixar um convite que estão no ar, então, pra você fazer um grupo de estudos com a gente o dia que você puder aí. É verdade, uma aula de 40 minutos, 45 minutos sobre um tema que você... Qualquer coisa. Qualquer coisa. Nossa, e é da legal, hora, cara. vamos sim. Legal. Porque você tocou em algumas coisas importantes e você fala de uma maneira muito jovial. É verdade. E atinge o público que a gente... né, público de pós, etc. Então isso é importante, porque às vezes chega... né, pode ser o cara mais inteligente do mundo. Se não souber como passar a informação, não adianta. Você fala muito bem, cara. Muito bem mesmo, assim. Jovem, né? É real. Isso você fala muito bem e você explica muito bem. Teve treinamento? Ou foi observando alguém ou natural? Meu pai é um puto orador. É mesmo. E assim, né, como... E o Paulinho fala muito bem também. O Paulinho fala muito bem também. O Paulinho fala muito bem mesmo. Ele consegue fazer muito bem uma coisa que às vezes eu tenho dificuldade, que é fazer metáforas, assim. Então, o Paulinho fala de carro, aí ele tudo coloca carro. A história do motor de Fusquinha e o motor de Ferrari. A Ferrari e o Porsche. Agora é tudo a Porsche. E o Fusca e o carro. E o motorzinho. E ele coloca isso daí de uma forma
de uma forma muito boa. Eu já sou mais escrachado mesmo. Eu falo assim, meu, não faz sentido isso daí, não. Acho que, ó, vamos pensar de outro jeito, cara. Se você fizesse assim, daria certo? Não. Então por que você quer fazer? Eu acho que eu coloco um pouco assim. E eu acho que eu tento ser muito verdadeiro em relação a isso. Mas uma coisa da minha infância que eu falo é assim, né? Tipo, cara, eu era aquela criança esquisita, né? Eu sou até hoje. Antigamente eu achava meio ruim quando me falavam isso daí. Hoje eu falo assim, sou mesmo, isso daí. Exato. E é nóis, entendeu? Eu tô tranquilo com isso daí. Mas, então, tipo, eu ficava lá na minha, tudo, e volta e meia eu ia com os meus pais ouvir os meus pais conversar com os amigos deles, assim. Então eu ficava escutando aquele papo cabeça. Então, tipo, eu tinha lá, assim, meus 10, 12 anos, e eu falava assim, puta que pariu, velho, eu queria estar batendo um videogameão aqui, fazendo outra coisa, mas, tipo, não podia, tava lá assim, só que eu prestava muita atenção, porque eu falava assim, se eu prestar atenção, o tempo vai passar mais rápido. Então, eu sempre escutei eles contando muitas histórias, eles falando sobre experiências, eu sempre via meu pai, por exemplo, comentando das coisas que ele estava estudando, eu, por exemplo, assistia a defesa de tese dos meus pais, né, e eu era pequeno. Tipo, eu tinha 8 anos, meu pai estava defendendo um doutorado falando sobre spins e eu estava lá sentado assistindo, entendeu? Então eu sempre prestei bastante atenção com isso. E eu acho que boa parte também disso é da gente também manter aquele raciocínio linear e você ter um storytelling, né? Eu sempre coloco um storytelling nas minhas aulas para você manter uma ideia assim de você poder passar informação. Legal. Então eu acho que é uma coisa assim que não teve tanto treino, mas eu acho que é tanto você querer passar uma mensagem, por quê? Cara, eu tenho que explicar a doença dos meus pacientes para o meu paciente, né? Quanto mais claro eu for, quanto mais conciso, mais direto eu conseguir ser, e quanto mais informação eu conseguir passar para ele sem me elocubrar muito, melhor é a adesão dele ao tratamento. Melhor é a adesão, melhor é o resultado. Melhor é o resultado, ele fica feliz, eu fico feliz. Legal. Ô Gui, o Gu falou que você tem uma maneira jovem de passar o conteúdo, né? E você hoje usa bastante rede social. O que você acha disso, assim, do médico usando rede social? Do que você é a favor, do que você é contra? O que você tem a dizer sobre isso? Cara, primeiro assim, né? A rede social ela é uma grande vitrine. Ela pode ser uma vitrine da sua personalidade, uma vitrine do seu trabalho, uma vitrine das coisas que você deseja expor. Ela pode ser uma outra persona que você cria. Ela pode ser o que você quiser. Então, o primeiro ponto é você saber definir muito bem o que você quer. Eu, por exemplo, eu não quero fazer dancinha. Então, tipo, eu não vou fazer reels de dança lá com um artigo na mão falando, a ciência é legal, entendeu? Não vou. Não é o tipo de questão. Não é o seu perfil, né? Não é meu perfil, entendeu? Eu não sei dançar. E quando eu sento pra ler um artigo, eu falo assim, mano, que droga, cara. Isso daqui não é divertido, super fácil. Tem uns artigos que você fica assim, nossa, que da hora, velho. Tem outros que você fala assim, filho da puta, cara, por que ele tá fazendo isso? Ah, não, cara, de novo isso não. Então a gente tem que ter muito crítica, é uma atividade que é difícil. Mas eu tento sempre fazer duas coisas. Primeiro é expor um pouco do meu trabalho. Então, eu trato doenças inflamatórias imunomediadas. Eu sou um médico prescritor de imunobiológicos. Eu, por exemplo, trato acne. Eu, por exemplo, mexo com laser. Eu faço estética. Eu trabalho na cosmetria. Eu gosto muito de exercer. Eu sou uma pessoa que estuda. Então, eu passo esses pequenos comentários. Assim, eu mostro muito do Guilherme médico e um pouquinho do Guilherme como pessoa. Por quê? Porque eu não gosto muito de me expor, mas assim, para fazer o Guilherme médico, para mostrar o meu trabalho, eu preciso estar presente. Então eu adoto todo um jeito. E assim, uma coisa que eu falei e eu conto, assim, eu devo muito ao meu irmão. Ele falou assim: "Você tem muita coisa legal para falar. Vai lá e fala". E eu falava assim, mas ninguém vai querer ouvir o que eu tenho pra falar ou do jeito que eu tenho pra falar. E, cara, eu devo muito a ele porque ele foi a primeira pessoa que falou assim, não, vai lá e faz. E quando a gente olha, assim, tem vários perfis, né? Eu não tô aqui pra cagar a regra e falar como cada um tem que fazer, mas eu acho que você tem que ser primeiro assim, você tem que estar confortável com o que você faz e você dormir à noite tranquilo. Aí, boa. A segunda coisa é que eu acho que realmente, assim, deveria ter uma revisão a respeito de como o médico pode fazer e utilizar a mídia social, afinal de contas, as regulamentações que a gente tem isso datam de muito antes do advento dessas ferramentas, né? E outras áreas acompanharam essa evolução, enquanto que a medicina manteve o decoro
e você não pode falar. Então, eu acho que, assim, da mesma forma como a gente teve uma pandemia que fez o órgão regulatório discernir a respeito da possibilidade da consulta remota, esse momento, assim, também deveria haver... Passou da hora, né? Já deveria ter revisto, já, né? Pois é, porque a gente consegue passar muito conteúdo se você... É que tem uma coisa, assim, que eu acho que é muito ruim no Brasil. Dos Estados Unidos é bem mais vivo isso. Que a gente estava conversando agora há pouco tempo, né? Pô, o médico, ele é um prestador de serviço, né? Então ele tem que vender os serviços dele também. E parece que quando o médico tenta vender o serviço, parece que está sendo uma coisa... Tá errado. Talvez, como você falou, por causa do juramento. Tal. Exato. Mas a rede social, ela serve para mostrar... Você leva conteúdo, leva informação e vender seu serviço. Eu acho que Qual o mal nisso? eu acho que o grande ponto é a diferença que a gente vê assim, né? Qual que é o meu objetivo aqui? Cara, é cuidar de gente, né? Então, promover saúde. Então, a gente vai transformar a saúde num negócio. Então, eu vou vender saúde para as pessoas? Você entende, tipo, que a gente entra numa área cinzenta que é muito, muito completa? Não, sim. Eu acho que é essa daí a grande coisa, assim, que das outras áreas fica meio difícil. Que nem, por exemplo, se eu chegar para você agora e falar assim, Gu, tem um esquema aqui para nós ganhar dinheiro, a gente vai fazer um bagulho que chama pirâmide, velho. Mas não, vem comigo que vai ser garantido. Pô, você sabe que isso daí é uma cilada, mas é aquela coisa. Se você entrar na minha pirâmide lá, eu vou impactar a sua vida, aí você vai perder dinheiro, aquela coisa arada toda. Agora, quando a gente fala com a saúde, eu acho que é um impacto mais agressivo, assim, né? E é aquela coisa, né? Que a gente sempre comentou, né? Se a pessoa tiver muito mal intencionada, ela consegue predar na inocência e no desespero do paciente. Porque eu falo para você assim, eu tenho pacientes com doenças muito graves de pele, então, por exemplo, um quadro muito grave de dermatite atópica. Cara, se você chegar para um paciente desse e falar assim, dá 3 pulinhos, acende uma vela na 8ª lua do mês e pede com muita força porque aí a sua doença vai ser curada. A pessoa tá tão desesperada com a doença dele, ele já tem aquilo, ele já tentou tanta coisa que ele vai fazer. Só que aquilo é charlatanismo, entendeu? É imprudência da parte do médico, que são coisas que ele não pode fazer. Então, eu acho que tem que ter um limite também sobre o que você pode fazer, deveria né? ter uma regulamentação para a área da saúde, para a internet, por exemplo, para mídia. Com certeza, né? Porque hoje em dia a gente tem aquilo lá, você não pode... A única coisa que você pode fazer... Você não pode nem muito bem mostrar onde você atende, entendeu? Como assim, cara? A pessoa quer se consultar comigo porque ela se identifica com o tipo de mensagem que eu falo, mas eu não posso falar direito onde eu atendo? Por exemplo. Ou, por exemplo, por que eu não posso falar, às vezes assim, de doença, entendeu? Ou outra coisa, eles falam... Isso daí eu acho que já é um pouco importante, né? Eles falam assim, que os médicos não podem usar a sua imagem, né? Porque você é dotado de autoridade, né? E como todo argumento de autoridade, isso é muito complicado, né? Você não pode se associar a um produto, por exemplo. Então, imagina aqui se eu virasse para vocês e falasse assim, cara, esse daqui é a caneca da plenitude, só que aqui eu coloquei o elixir mágico que, deixa o cabelo, volta a cor do cabelo. O Renato ia, beber a jarra, o meu copo, ia provavelmente brigar com o Gus para beber o dele também, entendeu? Simplesmente por quê? Porque eu, dotado da minha autoridade, conferi aquilo o status de verdade, né? Então, isso daí é uma coisa um pouco complicada, né? Por isso que a gente, sempre quando eu dou aula, eu tenho que falar para as pessoas assim, cara, por conta de uma regulamentação do Conselho Regional de Medicina, esses são os meus conflitos de interesse. Eu já recebi, por exemplo, verbas de laboratórios para dar uma aula, né? Porque o laboratório é bem direto. Ele fala assim, eu quero que você dê uma aula, o seu tempo é precioso para você, eu vou te pagar pelo seu tempo. Só que dentro da medicina, a partir do momento que você recebeu o dinheiro de um laboratório, você vai ser aquele médico que é vendido, você é aquele médico que trabalha com a indústria. Pô, pera lá, a indústria é quem financia, por exemplo, os estudos científicos que a gente tem para ter a aprovação regulatória de uma droga. Se a gente bem esqueceu, foram eles que desenvolveram vacina para o coronavírus, entendeu? Como é que você desenvolve vacina? Do nada, né? Cai do céu. De boa vontade e tal, assim. Então, a gente conta isso daí, né? Tem uma série de etapas. Eu tenho certeza, assim, que se tivesse um empenho, assim, tanto da classe médica como um todo,
poderia se chegar numa questão, consenso. num consenso, né? É que é difícil você ter uma união, né, entre a classe como um todo, né? Ah, com certeza, com certeza. É muita gente, são muitas Não, mas formas diferentes de pensar. E como toda profissão, tem de tudo, né? Tem Todas de as profissões tudo. têm de tudo, né? Então, fica nessa armadilha aí. Na parte de vocês tem umas coisas assim também? O que vocês veem disso? Na área da educação, você É, tá da área falando? da educação. O que vocês veem, assim, por exemplo, que foi... Porque, ó, a gente viu agora, assim, agora é de frente com o Guilherme. Mas, assim, vocês viram, né? Por exemplo, antigamente a gente... Antigamente, hein? A gente achava que precisava de uma puta estrutura para fazer um curso. Hoje vocês viram que, meu, com o digital, assim, vocês conseguem entregar um conteúdo mó legal. Mas o que vocês veem, assim, que é uma cilada? Cara, tem... eu descobri isso depois que eu vim trabalhar na plenitude. Eu não sabia que existia, mas, por exemplo, dá para você ter uma formação baseada em PDF. Sem videoaula, né? Sem videoaula. Ô, louco. É, tem pós-graduação muito barata também, né? Você acaba ficando... É suspeito, né? Você fazer um curso de pós-graduação que cobra menos de R$50 por mês também. Tem isso também. Tem Então, isso? tem. É. Ô, louco. Então, assim, mas é como tudo, né? Mas fazer um mídia, por exemplo, né? Como a gente está falando aqui de fazer mídia. Por exemplo, você falou, o lance do médico chegar e falar, vou ir lá com uma jarrinha aqui e falar, essa jarrinha tem isso. Assim, na área da educação, acho que não tem muito isso, né? Não, um perigo também que tem muito rede social deu poder de voz para todo mundo, né? Então, qualquer pessoa pode ser infoprodutora e vendedora de conteúdo. E você virou um expert naquela área, né? Afinal de boa, contas, você boa. tá fazendo um produto, Exato. então você deve saber do que você tá falando, Exato. Então, né? tem muita gente que realmente não sabe e vende um conteúdo educacional inapropriado, né? E Vocês que veem vende muito bastante. plágio, assim, das coisas? Ou, às vezes, quando vocês olham um conteúdo assim, fala assim, meu, o cara escreveu uns negócios nada a ver aqui. Um pouco. Plágio já é difícil de afirmar, mas, assim, referência que pega 80%, 90% aqui. Não, mas tem uma coisa legal que eu lembrei. Por exemplo, assim, a gente comenta aqui, né, entre a gente, às vezes, vamos pegar na área da nutrição, de educação. Às vezes o cara se formou ano passado e está dando um curso de carreira de sucesso. Tem isso. Tem bastante também. Tem, e vende, cara. Porque o cara... E vende O bastante. cara é midiático, o cara tem uma facilidade de falar, etc, e vende, entendeu? O cara nunca clinicou na vida. Mas é uma carreira de sucesso. É por isso que eu sou a favor de quem tem carreira de sucesso realmente, de quem tem patrimônio intelectual, se expor em rede social. Porque não vai mudar. Não, é o que a Não gente vai mudar falou, o mundo, né? não vai mudar. Quando você põe mídia com uma pessoa com intelecto... Ou não é intelecto, né? Intelecto é pesado falar, mas que não tem Conhecimento. uma experiência, com um cara que tem conhecimento e experiência, quem vai ganhar, né? Quem está na frente. Ô Gui, a gente Oi. estava falando antes de futurismo. Me fala onde você vai estar daqui a 5, 10 anos, sei lá. Como profissional mesmo, até como pessoa, vida pessoal, assim. O que você quer pra sua vida? Ah, cara, eu quero ser referência na minha área, entendeu? Eu quero Top. mesmo, assim, estar lá Boa, no meu legal. consultório junto com meu irmão, que a gente continue atendendo muito, que eu seja, assim, que eu nunca perca o meu ímpeto de estudar, entendeu? Eu acho que isso nunca vai mudar, eu nunca vou me cansar, eu nunca vou assim, sabe, ter um minuto de descanso enquanto eu não exaurir um tema, e felizmente é isso, né? Eu vou sempre correr atrás de uma cenoura, assim. Uma cenoura não, vamos colocar um hamburgão pendurado na minha frente, assim, entendeu? Que nem aquela história do cavalo. Por quê? Porque, cara, o conhecimento na medicina vai sendo gerado a todo minuto, né? Eu tenho certeza que alguma coisa da hora já foi publicada enquanto eu tô aqui conversando com vocês, e que amanhã de manhã, na minha hora do estudo, eu vou, cara, abrir lá e falar assim, Alba, mais um artigo legal pra eu ler, entendeu? Então, cara, eu me vejo daqui 5 anos, assim, tendo consolidado mesmo como uma referência dentro da área. Eu espero que eu tenha saúde para continuar atendendo e cuidando dos meus pacientes, afinal de contas, né, a gente tem uma rotina que é puxada e hoje em dia existem muitas incertezas, assim, a respeito da vida, né, cara? Até outro dia a gente não achava que uma pandemia com um vírus global podia acontecer. E olha só, a gente estava aqui, né? Então, daqui uns 5 anos estarei lá, cara, estarei lá. E provavelmente eu vou olhar para trás e falar assim, puta, tá vendo, Guilherme? Quando você tava lá no Plenicast, cara, você falou isso e deu tudo certo, entendeu? Eu lembro que a gente fez um experimento no final do 3º ano que a gente tinha que escrever uma carta pra gente dali 10 anos, né? E eu lembro de receber essa carta de novo,
mas não tinha graça, porque eu sabia o que eu tinha escrito, eu lembrava, né? Eu tenho uma memória muito boa. E o que eu tinha escrito pra mim naquela época, lá em 2000 e tralalá, entendeu? Eu sei que era bem antes de 2010. Foi assim, continue estudando. Que foi o que eu fiz até agora. Eu fui pra faculdade, eu estudei, eu fiz estágio fora, eu passei na residência, fiz a minha residência, eu publiquei artigo, continuo estudando. Você estuda todo dia? Todo dia. Todo dia eu dou alguma lida em alguma coisa. Às vezes eu divido, assim, coisas que eu preciso pro meu trabalho, né? Então, eu preciso estudar as doenças dermatológicas, eu preciso continuar atualizado na minha área, né? Afinal, muda a coisa. E em alguns outros momentos, assim, por exemplo, à noite eu vou ler alguma coisa. Então, quando eu leio, é, por exemplo, a hora que eu leio os livros do Daniel Kahneman, ou quando eu vou ler alguma coisa, por exemplo, como, sei lá, deixa eu pegar um exemplo, assim, esdrúxulo, Kierkegaard. Você vai ler assim, mano, Kierkegaard era surtadão, né, cara? Afinal de contas, tipo, uma porrada de irmão, todo mundo morreu, ele tinha a saúde dele bem defasada, assim, né, bem debilitada, ele tinha muito dinheiro, e aí ele passava o tempo dele escrevendo um monte de coisa, metendo pau na igreja, entendeu? E expondo as suas ideias, né? Então, assim, a gente procura algumas referências para entender um pouco, né? Porque às vezes você tá lá deitado, assim, tipo, 2 da manhã, e você fala assim, o que é felicidade? O que é estar pleno na sua carreira, né? Aí pronto, acabou, você Caramba. passou a noite em claro, Eu ia entendeu? perguntar exatamente isso, Gui, agora. Ah, é? Porque a gente tá falando de Eu li sua futuro, mente. mas o futuro, eu eu li acredito sua nisso mente. aí. É isso aí. Mas assim, hoje você é um cara realizado profissionalmente? Cara, não, porque eu ainda tenho muito que estudar, entendeu? Ainda tenho muita gente para eu poder cuidar. Eu sou realizado de saber que eu cheguei até aqui, que eu me dei condições de poder trilhar o que eu me propus para os próximos 5, 10, 15, 20 anos, entendeu? Mas eu acho que eu nunca vou estar extremamente satisfeito, porque eu acho que, assim, sempre vai ter alguém que eu poderia ter tratado e que eu ainda não tive acesso a conseguir tratar aquela pessoa. Ou ainda vai ter aquele artigo que eu ainda não li, ou aquele evento de discussão com um médico muito importante do exterior, assim, que eu não consegui ver, entendeu? Sempre eu acho que vou ter aquele ímpeto de continuar me atualizando, continuar estudando, porque é o que eu acho que a minha profissão deve ser, né? Devo isso às pessoas, né? Que eu me atualize e eu leve para elas o melhor cuidado. E o único jeito que a gente pode fazer isso é estudando, né, gente? Afinal de contas, o melhor meio de combater desinformação e medo é com informação, né? Informação de bons lugares. É que a gente estava falando agora há pouco, né? Da leitura, né, cara? A importância de ler, de ver tudo, de não ficar também só na sua área, né? O que você gosta aí de estudar, Gui? Sem ser da sua área. De ler. Cara, eu olho muito dessa questão, assim, de economia comportamental, porque é onde a maioria dos estudos são realizados nessa questão de tomada de decisão. Eu acho que isso daí foi fundamental para o meu entendimento como médico, como tomador de decisões a partir desse momento, né? Quando você pega o seu CRM e faz o juramento, né? É isso que muda. Você ali tem poder de decisão. Eu sempre olho porque eu acho que é um ato falho você falar assim, agora você tem responsabilidade. Na minha faculdade, eu fui ensinado que responsabilidade eu tinha a partir do primeiro dia que eu estava lá dentro, porque eu tinha um papel a cumprir, eu tinha uma função e eu tinha que desempenhar direito. Agora, poder de decisão eu ganhei quando eu virei médico. Então, eu honro muito, né, o meu poder de decisão, porque a gente sabe, né, os desdobramentos que podem vir a respeito disso. Então, isso daí é uma coisa que eu estudo bastante, que eu costumo ler. Converso muito com meu pai, porque eu acho que é uma coisa importante disso daí. E eu leio um pouquinho a respeito da parte de marketing, publicidade, porque eu acho que o processo criativo e as ferramentas que são utilizadas são muito interessantes, né? E eu penso assim, como eu posso tornar a minha mensagem mais atrativa, mais inteligível, né? Como é que eu posso melhorar a minha comunicação, até mesmo a minha comunicação não verbal, né? Eu acho que são coisas assim fundamentais, porque é aquilo, eu sempre penso, a informação que eu passo para o meu paciente é o que ele vai levar da parte do tratamento. Então, se essa comunicação não for clara, algum barulho ali vai ter algum problema, entendeu? E eu não quero que tenha problema. Sem ruídos, né? Sem ruídos. Muito legal. Legal mesmo. Gugu, alguma consideração aí, final? Não, só agradecer aí o papo.
papo antes, tem que ir pro ar o papo antes Não, também. tem que o papo por ar, tem que ir, cara, tem porque que foi ir, muito que foi bom. muito bom. Eu achei que a gente tava gravando, eu tinha certeza que ele tava, assim, falando assim, Não, os caras... gravando na realidade que tá. Não, mas eu falei assim, os caras são muito bons, cara, eles me fizeram começar a falar, e aí a gente começou a falar, falei assim, A meu, gente tamo pega aqui. bastante coisa às vezes. Não, é muito bom, cara, esse papo aí tem que ir, sim, um episódio especial, assim, velho, foi top, muito top bom, mesmo. foi muito bom Te mesmo. agradecer pelo papo, te conhecer hoje, pô, sensacional, cara. Obrigado, Gente cara, boníssima. obrigado mesmo. Queria agradecer também. O Gui é o médico dos meus sócios. Eu atualmente estou sem dermato, mas já te considero meu dermato. Bruninho e Lucas, vou entregar aqui. Então lá, né? O Bruninho é o próximo. O Bruninho já tá indo. Não, o Bruninho já tá Bruninho e lá, Lucas firme e são- forte. Eu até falei pra ele, eu falei, Bruninho, você vai estar lá segunda? Ele, pô, segunda é um dos dias que eu vou pro escritório e tal, assim, mas acho que desencontramos hoje. Não veio, acho que- Safado. Obrigado, Gui. Imagina, obrigado vocês Vou marcar pelo minha convite. consulta também, Não, viu? claro, quando quiser, né, gente? Aliás, todo mundo que quiser ir lá é bem-vindo, né? Aliás, uma última pergunta. É lá na Clínica Música que você atende, né? Isso, tem a minha Lá quem salinha. trabalha lá hoje é você, o Paulo, a Roberta, é isso? Eu, Paula, a Roberta, tem o Bernardo, que é o assistente do meu irmão, tem o Heraldo, que é educador físico Ah, o Heraldo, e é nutricionista, verdade. tem a Vanessa, que é nutricionista que atende com o meu irmão, tem a Camila, que é nutricionista e atende junto com o Bernardo, tem a doutora Débora Gomes, que é psicóloga, e tem a doutora Bruna, que é pediatra. Ah, Legal. pô, legal. E Não tem sabia a que tinha- Jeane, que é esteticista. Sabia que tinha toda essa galera. Tem É uma a lá. galera, a gente vai rodeando lá. É uma equipe, uma família feliz, né? Legal, top, Bacana. legal. Show de bola, Gui. Obrigado, viu? Imagina, cara. Valeu, Obrigado a gente. vocês.